Olá, sejam bem-vindos ao Projeto Integrador segundo bimestre. O nosso tema é Clima, Meio Ambiente e Sociedade. Esse tema é muito amplo e poderíamos encontrar uma infinidade de questões como, por exemplo, futuras gerações estarão preparadas para se relacionar com o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas? O aquecimento global influencia na sociedade? Da Eco 92 a Rio+20, pretensão ou realidade? E a Agenda 21, o que é? Os responsáveis por todo esse desequilíbrio são apenas os governos e as grandes organizações? Como atitudes individuais impactam o planeta? O nosso foco será direcionado para o problema hídrico no estado de São Paulo. E tentaremos, de uma forma resumida, interrelacionar algumas das questões iniciais com esse grave problema. A crise atual da água tem muitos componentes de origem social, econômico e ambiental. E é fato que a atual situação do problema hídrico no estado de São Paulo é alarmante. Mesmo iniciado o período de chuvas, veremos com especialistas que levará muito tempo para que a nossa reserva técnica de água volte aos níveis de janeiro de 2014. Sabemos também como o clima, o meio ambiente e a sociedade são elementos interdependentes e que a partir de nós, componentes da atual sociedade, é que se deve começar a mudança de comportamento para atingirmos as outras variáveis, o clima e o meio ambiente. Vamos deixar claro que neste conceito de sociedade se incluem as instituições formadas por ela, governos e organizações com ou sem fins lucrativos. Mostraremos também que através de ações de curto, médio e longo prazo da sociedade, poderemos sobreviver e preparar as próximas gerações para o futuro. Segundo Mauro de Oliveira, conhecer o público-alvo com quem pretendemos nos comunicar e interagir é fundamental para o sucesso de qualquer ação. Os diferentes grupos podem ser divididos por vários fatores: cor, raça, gênero, religião, orientação sexual, idade ou habilidades. Uma divisão aceita e estudada por muitos pesquisadores é a de gerações, ou seja, é feita de acordo com o ano de nascimento dos indivíduos. Temos 5 grandes grupos atualmente como potenciais consumidores: os veteranos tradicionalistas, nascidos entre 1922 e 1943, os baby boomers, nascidos entre 1943 e a década de 60, a geração X, nascida entre a década de 60 e a década de 80, a geração Y, nascida entre a década de 80 e os anos 2000, e a geração Z, a mais recente, formada por pessoas nascidas neste século. Esses últimos, obviamente, se projetarão mais no futuro, com seus defeitos e qualidades como qualquer outra geração. Devemos deixar como herança para eles a cultura do não desperdício e a importância de se introduzir novas tecnologias de aproveitamento e reuso da água. Os futuros consumidores terão como desafio reverter ou neutralizar o uso excessivo da água, aumento da demanda e o gerenciamento setorial muito focado em quantidade. Este é o prédio da Sabesp, onde estão localizados a administração das efluentes e os locais de tratamento da água. Ou seja, deste local conseguem abrir e fechar qualquer comporta, monitorar todo o complexo de abastecimento de água de São Paulo. E além disso, neste mesmo prédio estão os elevadores para se aproximar do nível morto. Estes são os motores e as bombas responsáveis por puxar o tal nível morto, isto é, a 120 metros abaixo da terra. Os elevadores e escadas para chegar até aqui foram abertos dentro de uma rocha. Os equipamentos de cor azul são as bombas e os que estão pintados de vermelho são os motores. Este é um dos painéis de monitoração. Aqui nós vemos todos os níveis de todos os sistemas do complexo referentes a 24 de outubro no sistema Cantareira. Aqui nós vemos uma efluente e logo em seguida a entrada da água no sistema, onde será colocado sulfato de alumínio. Aqui o sulfato de alumínio agindo e fazendo a floculação. Esta foto representa a construção do acesso ao volume morto.
Aqui nós poderemos ver os locais das obras emergenciais feitas para a retirada do volume morto. Hoje eu vim aqui para falar com os nossos queridos telespectadores sobre a crise hídrica de São Paulo. É um tema que para muitos pode parecer chover no molhado, apesar desse não ser o termo correto para esse tipo de situação. Como nós sabemos, nós estamos passando por uma crise hídrica que é a pior desde que começamos a recordar em São Paulo. E alguns motivos dessa crise, na verdade, da queda dos índices pluviométricos, vieram de alguns fatores que foram reportados por algumas agências internacionais, como por exemplo o relatório do último encontro do IPCC, que foi em outubro, no qual eles reportaram que os índices de gases de efeito estufa são os maiores em 800 mil anos, ou seja, nós estamos indo aí a caminho de um efeito estufa que já é quase irreversível. Temos também o fato reportado pela NASA sobre o pico de atividade solar que aconteceu em 2014 agora. Afinal de contas, ele era previsto para 2013, porém não ocorreu, e ocorreu em 2014 de uma forma um pouco espetacular, porque do dia 19 de outubro até o dia 27 de outubro, no qual foi esse pico de atividade, nós tivemos uma mancha solar do tamanho de Júpiter. Essa mancha solar era tão grande que pôde ser vista a olho nu para as pessoas que viram o eclipse no hemisfério norte. Durante esse período, do dia 19 ao dia 27, foram registradas 5 explosões de classe X. A explosão de classe X é uma explosão do maior nível que é documentada. E então é algo bem raro, tanto que foi noticiado e virou notícia em vários países. Bom, como o ciclo era esperado em 2013, ele acabou vindo um pouco tardio, porém, como sabemos, como acontece com vários efeitos naturais, conforme você acumula energia, ela tende a se libertar mais violentamente. Então, esse pico acabou sendo muito alto. O que acontece? Por causa desse problema global de clima, nós tivemos aqui uma situação atípica no sudeste do Brasil, no qual foi criada uma área de alta pressão, de temperaturas altas, que evitou a entrada de massas de ar frio e massas de ar úmido que chegavam do oceano. Nós temos esse problema ainda piorado pelo fato de termos São Paulo, né, aqui uma das maiores metrópoles do mundo, e já conhecemos a questão do fato das ilhas de calor. E essa zona de alta pressão não deixou as massas de ar frio e de ar úmido entrar na região sudeste, que é a região na qual o São Paulo depende da pluviometria de lá, e acabou ficando que as chuvas foram muito baixas no período previsto, e como o consumo não diminuiu, o consumo continua sendo o mesmo dos patamares de anos anteriores, nos quais a chuva foi na média histórica. As chuvas nesse ano acabaram ficando muito abaixo da média histórica. Isso acabou gerando problema de abastecimento no estado de São Paulo. Nós temos hoje vários sistemas que estão com a capacidade, já utilizando volume de reserva técnica, ou esses volumes são localizados abaixo do nível de captação, e por causa dessa falta de recursos hídricos, nós tomamos agora o problema da geração de energia. A geração de energia hidrelétrica é muito barata no Brasil. Nós temos aí um custo médio de geração de R$ 30 por megawatt-hora no sistema hidrelétrico. Porém, no sistema termoelétrico que foi utilizado para compensar esse tipo de geração de energia hidrelétrica, nós temos um custo médio de 200 a 500 reais megawatt-hora. Isso está gerando um custo que vai ser repassado para os consumidores. Ou seja, é mais custo na mão do brasileiro, mais problemas sociais que isso vai gerar no brasileiro, principalmente no paulista, né, que é no caso que nós estamos falando agora. E isso afetará aí por um tempo indeterminado, porque dependemos da volta dessa pluviometria média histórica para que o nosso sistema volte a funcionar normalmente.